Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. Vejam vocês que coisa louca. Imagine um país com quase 1 milhão de pessoas encarceradas. É uma contradição muito grande nisso, porque poderíamos ter aí quase 1 milhão de cientistas, professores, médicos, policiais. E o pior, que todo esse contingente de pessoas encarceradas nos presídios brasileiros tem mais ou menos o mesmo perfil. A maioria analfabetos, pobres, vindos da periferia e jovens. Jovens que nos piores países do mundo, eles seriam até recrutados para a guerra, para o terrorismo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, essa triste realidade e carnificina, atrás de carnificina em nossos presídios. Eu estou com um especialista, o doutor Marcelo Giete, a quem eu dou o meu bom dia. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, prazer em voltar aqui. O prazer é nosso, o senhor sempre com a sua bondade e os seus conhecimentos que enaltecem muito a área do direito no Brasil. E um especialista, nessa área de execuções penais, que o senhor passou um longo tempo aqui em Pernambuco, e agora está como consultor, né? Exatamente. Me aposentei, em abril, aí estou fazendo consultoria jurídica, ainda ensinando, e usando essa experiência que a gente teve, o aprendizado que a gente teve, para ajudar também o Estado e as pessoas. Doutor Marcelo, qualquer cidadão no mundo que tenha um mínimo de sensatez, de humanismo, ele se choca ao ver tanta morte em presídios como aqui no Brasil. E o pior, hoje matar 100, matar 50, virou assim café pequeno. Mesmo que o cidadão esteja ali, até porque não pagou uma pensão alimentícia, até porque está injustamente ali encarcerado. E o Estado brasileiro, os nossos governantes, de forma demagógica e jogando para a plateia, dizem que é bandido, tem que morrer. Por que essa situação? Como é que a gente conseguiu chegar a essa situação, doutor Marcelo? Bom dia para todos e boa noite para todos também que estão do outro lado do mundo, né? Na verdade, o Estado brasileiro, ele esqueceu de atender durante esses 34 anos da Lei de Execução Penal, 35 anos praticamente, da Lei de Execução Penal, que é de 84, não é? Que é uma lei futurista, porque como a gente não tem pena de morte e pena de prisão perpétua, a lei já visualizou isso e disse: se não tem pena de morte e de prisão perpétua, esse homem ou essa mulher presa vai sair. Então ela fez um arcabouço todo de cumprimento da pena, mas de possibilitação, vamos dizer assim, de que esse homem voltasse para a sociedade melhorado, ou esse homem ou essa mulher. O que aconteceu? O Estado brasileiro se esqueceu disso, veio a Constituição de 88, consagrou que dentro das prisões não se mitiga a dignidade da pessoa, não é? Que o elenco de direitos humanos, de regras e normas de direitos humanos internalizados pelo Brasil, que é signatário de vários tratados internacionais nessa área também, devem ser observados. Só que o Estado brasileiro esqueceu disso. O que aconteceu? Começa a fazer concessões
para segurar as cadeias, vamos dizer assim, as penitenciárias, os presídios superlotados, sem condições. Essa questão das facções que gera essa carnificina, não é, esse duelo, você imagina um duelo... É duelo pelo poder dentro das cadeias. Dentro das cadeias onde o Estado devia mandar, não é? Eu lembro que quando eu estava há pouco tempo na Comissão de Reforma da Lei da Execução Penal, a Comissão do Senado Federal, e eu passei 2 anos fazendo esse trabalho em Brasília, e depois do CNPCP, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eu visitei todas as unidades do Brasil, praticamente, não é? E eu pude ver que essa realidade que a gente viu no Pará, que a gente viu no Rio Grande do Norte, que a gente vê aqui em Pernambuco, quando arrancaram cabeças em Caruaru, quando se mata quase que semanalmente um ou outro, quando se agridem dentro das unidades prisionais, é por falta do Estado tomando conta. Né? Em Manaus, que você lembrou bem. Então, assim, é como se o Estado tivesse deixado de tomar conta. Eu me lembro... A ausência total do Estado. Absoluta. E o que é pior, o Estado começa a fazer, Ivan, concessões, não é? Para segurar. Então, por exemplo, inclusive, desculpe eu lhe interromper, mas dá um exemplo disso, o todo-poderoso Estado de São Paulo, né? Quando lá um grupo dessas quadrilhas organizadas começou a atacar a delegacia, incendiar ônibus, exato, o governo de São Paulo fez um acordo dizendo que não tinha feito acordo. Pois é, então assim, a gente fala do Estado de São Paulo, mas na minha experiência aqui em Pernambuco, eu fui para várias rebeliões e entrei com o Coronel Humberto, com o Coronel Clint, e conseguimos abafar rebeliões, segurar, tal, mas sempre conversando com os presos, como se o preso estivesse no comando. Como se estivesse, não, na verdade está no comando. E é esse comando, essa falta do Estado, essa ausência do Estado, que faz com que se criem essas lideranças, que às vezes é só uma liderança, com um grupo pequeno. Aqui em Pernambuco nós temos ainda o chaveiro e o auxiliar do chaveiro, e o auxiliar do chaveiro, do auxiliar do chaveiro, ainda tem isso. Isso é uma concessão absurda, não é? Aqui. Doutor Marcelo, eu vou lhe contar uma história. O senhor falou sobre essa história do chaveiro. Sim. Eu estudei direito. E eu tinha um professor que era um juiz. Sim. E ele nos levou para conhecer o Cotel. Sim. E tinha um cidadão lá, né? Ele mandando, fazendo, né? E aí eu queria uma informação, né? Eu disse, deixa eu falar com aquele agente penitenciário ali, porque parece que ele é que manda aqui, né? Nessa ala aqui do presídio aqui, está comandando aqui. Quando eu fui falar, um cidadão, não sei quem foi, que estava do lado, disse, não, aquele ali é um preso, é um chaveiro. Então, assim, essas concessões que se fazem terminam criando, dando aso, dando mote, por assim dizer, e força a essas lideranças, não é? E essas lideranças, por vezes, se tornam fortes e arregimentam um grupo, e aí vão se criando as facções. Aqui em Pernambuco estão muito fortes hoje? Aqui a gente tem, eu diria que aqui a gente tem elementos de facções, tá certo? Mas algumas práticas aqui em Pernambuco, dentro do sistema prisional, elas até impedem, ou pelo menos não deixam se criar. Por quê? Porque aqui tem as concessões das cantinas, tem a concessão do chaveiro, entendeu? Tem outras concessões que são feitas dentro do sistema prisional. Hoje, Pernambuco tem 33.800 presos, não é? Hoje, desses 33.840 presos, desses 33 mil, 32 mil mais ou menos, 32.200 mais ou menos, são homens, 1.556 são mulheres. A gente poderia tratar a mulher de forma diferente, de uma vez só. E a gente está falando do Brasil, mas a gente não pode esquecer. E eu disse a um pesquisador espanhol que veio fazer uma matéria aqui, fazer um trabalho aqui, não é uma matéria, um trabalho. E ele perguntando assim, eu disse, olha, eu acho que o Estado deixou o mal tomar conta das prisões. E é irreversível? Tomar conta das prisões. Eu não acho que seja irreversível. Eu só acho que o Estado brasileiro, o Estado de Pernambuco, o Estado brasileiro, tem que parar de mentir. Dizer que está tudo bem.
tem que parar de fazer concessões, tem que agir com responsabilidade. Por exemplo, desses 33.800 presos, nós temos 4.000 no semiaberto. Temos um projeto, que é o projeto Desencarceramento Responsável, que foi feito por mim e por Dr. André Silvani, um colega, e nós colocamos, eu mais especificamente, a questão do semiaberto com a tornozeleira eletrônica. Aquele homem que trabalha. Desses 32.000, só temos 388 em prisão domiciliar com a tornozeleira, indo 388? trabalhar... E 88. O que é um contingente absolutamente pequeno. A gente poderia melhorar isso e perceba, nesse projeto de desencarceramento responsável com semiaberto harmonizado, nós não temos uma reincidência. Ou seja, o preso trabalha e do trabalho vai para casa, tem a dignidade de estar com a família, tudo, a família ajuda ele a não reincidir, não é? O sujeito começa a gostar de estar em liberdade e gostar de estar em casa com a família, com aquele apreço. Ter uma vida útil. Ter uma vida útil, digna, enfim. Então eu penso que é reversível. Agora a gente só não pode misturar, como tem misturado, e principalmente nesse governo, não estou politizando, mas nesse governo atual do Brasil, a gente tem feito uma confusão muito grande entre política penitenciária e política de segurança pública, que são duas questões políticas públicas distintas que podem convergir, Ivan, num determinado momento em determinados pontos, mas tem que ser políticas públicas distintas, diferentes, porque os vieses são diferentes. Esta semana eu vi por 2 vezes o governador do Rio dizendo que bandido bom é bandido morto. Esse discurso antigo que não vai a lugar nenhum, e que bandido que reagir, a polícia atire para matar. Temos vistos casos aí horrorosos de adolescentes saindo da escola sendo mortos. Só nessa semana foram 4 ou 5. E o senhor acha que isso realmente é a polícia que vai conter o roubo, o assalto, a criminalidade? Esse governador do Rio e outros políticos que a gente tem hoje na mídia... Outros demagogos. Com esse tipo de discurso, violência gera violência. Quando você autoriza o Estado a matar, não é? Você, de forma tácita, você até autoriza que o cidadão mate. Ora, se alguém me faz um mal e eu vou ter que procurar o Estado, para o Estado tomar providência, mas o Estado diz que pode matar, então eu vou e mato. Não é? Então eu acho que essa filosofia absurda que a gente está vivendo hoje, jogando o direito, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito na lata de lixo, que é o que está acontecendo, e muita gente batendo palma, esse louco, essa loucura dessas frases, como essa do governador do Rio de Janeiro, e outras que a gente ouve, né? Vamos armar o povo. Onde foi que já se viu se armar o povo resolver o problema? Acho que é para mandar para a Síria. Pois é, só se for. Não se combate a violência com violência só. Você pode até repelir a violência com força. O Estado tem que ser maior. Mas eu acho que a política mais correta é a política social básica. É aquela que não deixa o fato acontecer. O Estado, na verdade, ele está reagindo ao que acontece, que é culpa dele. O Estado é cúmplice, Ivan, dessa violência toda. O Estado é cúmplice dessa avalanche de jovens drogados cometendo crimes, jovens no meio da rua, jovens se acabando na vida, de 8, 10 anos se prostituindo, roubando. O Estado é cúmplice, cada Estado brasileiro, cada município brasileiro. E cada político brasileiro. É cúmplice. Por quê? Porque falta uma responsabilidade de uma política pública inclusiva, não apenas para inglês ver.
Não apenas para, na época da Copa, se fazer uma sepsia e pegar essas pessoas e jogarem dentro de um galpão e darem pão a ela, somente para que os estrangeiros não vejam. Isso é política de asepsia. Como estão fazendo agora no Rio de Janeiro, tirando os pedintes das marquises. Isso é política de asepsia social. Isso não resolve o problema. Isso é, inclusive, um mal. Não é? Então eu acho que a gente precisa ter responsabilidade social de ter políticas públicas que sejam inclusivas e perenes, uma política de Estado e não uma política de... Você veja, eu trabalhei até na confecção do Pacto pela Vida, fiz parte das reuniões e tudo, na época ainda do então governador Eduardo Campos, mas eu sempre dizia, se você pensar só em comprar carros e botar a polícia na rua, saiba que daqui a pouco você vai ter que chamar o exército da China, porque enquanto você faz isso e não cuida das crianças, não cuida dos jovens, não cuida das políticas inclusivas perenes, não apenas na época da eleição, não é? Você não vai ter nunca um exército suficiente para conter o exército que vem lá da periferia. Exatamente. E que os traficantes estão armando. Exatamente. E mandam roubar. Quando eu digo exército, viu, não estou falando do exército brasileiro, não, estou falando um exército de policiais, que é mais polícia civil, mais polícia militar, mais tecnologia. Mas você veja, a gente tem 34 mil presos aqui em Pernambuco, falando agora de Pernambuco, não é que a gente falou do Pará, de Manaus, tal, dessa carnificina toda, dessas coisas que acontecem aqui, também não é diferente, até porque aqui, quando eu vi isso várias vezes, em loco, ouvi isso várias vezes, e hoje vejo de fora, não é porque estou aposentado, mas estou acompanhando, de vez em quando uma morte ou mais de uma dentro do cárcere daqui de Pernambuco, por arma de fogo, e o Estado, ele... É como se ele fosse impotente e isso já fosse uma coisa normal. Não, foram 2 presos brigando lá com a arma de fogo. Um atirou no revólver. Um atirou... Meu Deus, veja, isso não é normal. Isso não pode ser encarado com a normalidade. Foi o preso que ligou e mandou matar lá de fora. Lá de dentro, isso não pode ser encarado com a normalidade. Então, veja, a dificuldade do Pacto pela Vida, para mim, e se a gente não tivesse audiência de custódia no Brasil, nós teríamos em Pernambuco pelo menos mais 4 mil presos ou 5. A gente tem 33.800, teríamos hoje talvez 37 mil ou 38 mil presos. Porque a audiência de custódia, mesmo em Pernambuco, não sendo um estado tão libertário, talvez seja dos estados brasileiros, está ali entre os 5 ou 6 últimos em termos mais repressor, né? Mas assim, em termos de não atender à liberdade na audiência de custódia, mas mesmo assim, 30% ou 32%, 34%, 28% que se deixa de ir para o cárcere na audiência de custódia, veja, se você fizer uma conta, vai dar mais ou menos 39 mil, 38 mil por aí. Então você veja como a gente ainda tem problemas nessa relação sistema prisional, política pública de base, social de base e o aparelho de justiça, não é? Vamos dizer assim. Não é? Então, isso não se resolve apenas com uma solução imediata e midiática de armar a população ou de botar mais polícia na rua. Ok, doutor Marcelos, muitíssimo obrigado ao senhor. Obrigado. A gente tem que fazer aí uma série sobre esses problemas que são muito graves e que no Brasil, infelizmente, se varre para debaixo do tapete. Desse jeito. Muito obrigado ao senhor. Prazer, bom dia. Bom dia. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Edjane Quirino. Vim falar para você, mulher, que está insatisfeita com a celulite. Nós temos um grande resultado maravilhoso na área da estética, revolucionário. É o Ecos Turbo. Ele vai tratar da celulite, isso bem associado com atividade física,
com alimentação, com um dermocosmético específico, nós garantimos que você terá um resultado de até 80% da redução da celulite. Então marque conosco uma avaliação e eu tenho certeza que você ficará muito satisfeita.